E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos confrontos de ideias mais fascinantes do século XX. De um lado, o espiritualismo de Louis Lavelle, que diz que a plenitude da vida está na introspecção, em olhar para dentro. E do outro, o materialismo do comunismo, que busca essa mesma plenitude, mas na transformação do mundo lá fora. Olha que interessante, as duas visões prometem uma vida total, completa. Só que, como a gente vai ver, os caminhos são totalmente opostos. E as consequências disso, bem, elas moldam nosso mundo até hoje. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta aqui. O que é que significa ser total? O que é, afinal, uma vida plena? Isso é uma busca de todo mundo, né? Aquela ânsia por uma existência que faça sentido, que seja inteira, que não pareça, sabe, fragmentada. Então, vamos lá. No século XX, essa busca por uma vida plena se dividiu em duas respostas assim radicalmente opostas. Isso deu início ao que a gente pode chamar de uma verdadeira batalha pela totalidade. E aqui estão os dois ideais que estão em jogo. De um lado, a presença total de Lavelle. É uma visão espiritualista, onde a gente encontra a plenitude se conectando com uma realidade que está dentro da gente, uma realidade universal. Do outro, o homem total comunista, que é uma visão materialista. Aqui, a plenitude só é alcançada quando a gente transforma a realidade social, a realidade de fora. No fundo, a batalha é entre ser e fazer, entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Isso nos leva direto para o centro do conflito. Aonde é que a verdadeira ação acontece? Aquela ação que realmente importa, sabe? Ela acontece dentro de nós ou no mundo lá fora? Para Lavelle, a resposta é o ato. Mas muito cuidado aqui. Não é um ato físico, tipo levantar um braço. É uma atividade espiritual, pura, que acontece lá dentro. É aquele movimento invisível da nossa vontade que diz sim, que concorda em participar do ser. A realidade, para ele, é mudada de dentro para fora. É uma ideia bem profunda. Agora, em contraste total com isso, a gente tem a praxis comunista. Aqui, a única ação que vale é a intervenção ativa na história na natureza. É o trabalho físico externo que transforma o mundo material e só depois, como uma consequência, é que a pessoa se transforma. A ação é toda para fora. E essa frase famosa do Karl Marx resume essa oposição perfeitamente. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. Ou seja, para o marxismo, essa introspecção toda do Lavelle é, na melhor das hipóteses, uma distração. A única coisa que importa é a ação, que deixa uma marca no mundo material, no mundo social. Ok, vamos sair da ação e entrar na identidade. Se o jeito de agir é tão diferente, como é que essas filosofias definem o eu? Quem somos nós na nossa essência? A gente tem um núcleo espiritual ou a gente é só uma máscara social? A distinção aqui é fundamental. Para Lavelle, existe o moi, um eu profundo espiritual, que é diferente do nosso papel na sociedade. Já para o comunismo, a essência de uma pessoa é pura e simplesmente o conjunto das suas relações sociais. Não tem nada por baixo da máscara. A máscara é tudo. E o Lavelle detalha isso com dois conceitos bem claros. O moi é o eu verdadeiro, profundo. É a nossa identidade espiritual que a gente encontra na solidão, no silêncio. E o personagem é a máscara social, o personagem que a gente interpreta. Ele é necessário para viver no mundo, claro, mas é superficial. E agora vem o ponto que é talvez o mais chocante e revelador dessa análise toda. O comunismo pega justamente esse conceito de máscara superficial do Lavelle, o personagem, e declara que isso é a pessoa real. O conjunto das relações sociais, a máscara, é tudo que existe. É uma inversão completa, total de valores. Para essas ideias não ficarem só na teoria, vamos testar. Vamos ver o que elas significam na prática usando 3 experiências que todo ser humano conhece: a solidão, o sofrimento e o trabalho. Como é que cada visão encara a solidão? Bom, para o comunismo, a solidão é uma falha de socialização. É um problema, um isolamento burguês que tem que ser superado pelo coletivo. Já para Lavelle, a solidão é a pátria dos fortes. É a condição essencial para a gente encontrar nosso eu verdadeiro e só a partir daí criar uma conexão genuína com os outros. Totalmente diferente. E o sofrimento? Na visão comunista, é um problema político, uma falha no sistema que tem que ser eliminada com revolução, com ciência. O sofrimento não tem nenhum valor. Já na visão do Lavelle, o sofrimento é uma ferramenta ontológica.
É uma experiência que quebra o nosso ego e abre a nossa alma para algo maior, para a transcendência. E por último, o trabalho. Para o comunismo, o trabalho é a própria essência da humanidade. É o jeito como as pessoas se criam e criam o mundo. Já para Lavelle, o trabalho é uma ferramenta para o nosso crescimento interior. O valor não está no produto que a gente faz, mas no desenvolvimento espiritual de quem está trabalhando. Então, fica muito claro, né? A gente não está falando de pequenas diferenças. Estamos falando de mundos completamente opostos com lógicas que não se misturam. Vamos resumir então as principais divergências para fechar o raciocínio. Então, para a gente visualizar bem, a totalidade de Lavelle tem um vetor vertical. É a busca da alma para cima, para o absoluto. E acontece agora, no presente eterno. A natureza é um presente, e o grande mal a ser evitado é a dispersão do eu. Já a totalidade comunista é horizontal, é a jornada do indivíduo para o lado, em direção à sociedade, sempre pensando num futuro utópico. A natureza é algo a ser conquistado, e o grande mal é a alienação. O veredito final da fonte que a gente analisou é poderoso e resume tudo de forma brilhante. O comunismo é um misticismo invertido. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pega toda a energia, toda a paixão de uma busca espiritual, mas direciona ela exclusivamente para a matéria e para a história. Basicamente, vira a busca de cabeça para baixo. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. Onde exatamente a gente encontra a verdadeira totalidade? É transformando o mundo lá fora ou é transformando o eu aqui dentro? A resposta que cada um dá para essa pergunta define não só uma filosofia, mas um modo de vida inteiro.